boa noite. Boa noite. Em dia de protestos em São Paulo, Dilma visita Itaquerão e se encontra com líderes dos manifestantes. O trânsito na capital vira um caos e a Avenida Paulista chega a ser fechada durante a tarde. Justiça Federal decreta quebra de sigilo bancário da Petrobras e de ex-diretor preso. Alckmin considera louvável a abertura de CPI para investigar suposto cartel no metrô. Velório do cantor Jair Rodrigues começa esta noite na Assembleia Legislativa. Cavalaria da PM ganha armadura especial para atuar na Copa do Mundo. Há 35 dias da abertura da Copa do Mundo, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e de outros movimentos sociais fazem manifestações pela cidade e invadem sedes de construtoras na capital paulista. Eles são contra os gastos públicos com o Mundial. Os integrantes da resistência urbana se dividiram em 3 grupos. Por volta das 10 da manhã, cerca de 200 pessoas da invasão Nova Palestina, na zona sul da cidade, marcharam da estação de trem da Berrini em direção ao prédio da construtora Andrade Gutierrez. Eles colaram cartazes, colocaram pedras na fachada e picharam diversos pontos com os dizeres "FIFA vá para casa" em inglês. Para denunciar uma série de despejos, aumento da especulação imobiliária, elevando o preço dos aluguéis, né? Uma série de crimes que estão sendo cometidos contra o povo brasileiro para a efetivação, né, da Copa no Brasil. Assim como estes manifestantes, um outro grupo de cerca de 150 pessoas marchou na Avenida Angélica nesta manhã. Eles foram em direção ao escritório da construtora OAS e também praticaram atos de vandalismo. Eles picharam o chão em frente à sede da construtora com tinta vermelha e a frase "Esse sangue é do povo". Dali, integrantes do movimento Periferia à Luta seguiram em passeata pela Paulista e bloquearam o cruzamento da avenida com a Brigadeiro Luiz Antônio, o que dificultou muito a vida dos motoristas e dos passageiros nos ônibus. Nós não vamos desistir enquanto não tivermos a vitória. Nós queremos moradia digna, não é porque a população é humilde que ela não tem direito a uma moradia digna. Moradores da invasão do Grajaú escreveram frases no asfalto com cal. Teve até roda de capoeira e futebol durante o protesto. O trânsito ficou bloqueado nos 2 sentidos das avenidas no horário do almoço. A maior concentração foi na estação Butantã do metrô. 1.500 manifestantes saíram em passeata em direção ao escritório da construtora Odebrecht, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. O grupo invadiu o prédio e provocou grandes estragos. Balões de tinta, pichação e cartazes foram as marcas deixadas pelo protesto. Bora! Em nenhum dos atos houve confronto com a polícia, que acompanhou as manifestações de longe. De acordo com a organização do MTST, os atos anti-Copa e pela reivindicação de moradias devem continuar. Para denunciar os gastos abusivos e a falta de prioridade no social em relação à Copa e também exigir reivindicações dos trabalhadores. A partir de agora, toda semana é luta do movimento popular urbano em relação à Copa do Mundo. As empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS Empreendimentos informaram por meio de notas que respeitam as manifestações pacíficas, mas repudiam atos de vandalismo e violência. E ainda nessa edição, mais informações sobre as manifestações de hoje na cidade. E a Cavalaria da Polícia Militar de São Paulo ganhou uma armadura especial para atuar durante a Copa do Mundo. Os equipamentos custaram aproximadamente R$600 mil. É uma espécie de armadura feita de plástico super resistente, que não pega fogo e à prova de pancadaria. Ele tem uma parte acolchoada interna que entra em contato com a pele. E por fora essa parte mais resistente de polipropileno. A pancada não fica concentrada. Não fica concentrada, então ele absorve e dissipa por toda a região, fazendo com que o policial sinta menos o impacto.
É bem parecido com um equipamento usado no motocross, com placas articuladas que se ajustam nos braços, ombros, nas pernas. Pior que o peso extra de 12 quilos parece ser a temperatura lá dentro. Qualquer tipo de roupa preta atrai o calor, né? Emagreceu um pouquinho. É bom, é até bom. Faz regime sem fazer esforço. Para ajudar a aliviar o calor, a roupa já vem com um reservatório de água nas costas. O cavalo também vai usar um equipamento extra, que inclui uma viseira de acrílico, essa placa de couro, que é para proteger uma das partes mais sensíveis do animal, que é justamente o focinho. Tem também o peitoral, que já existia, porém ele foi alargado, e as botinhas, que servem para proteger a pata e também para evitar que o cavalo escorregue em determinados pisos. A sola é feita de borracha, parecida com a dos pneus. Para os cavalos, acessórios que no início pareciam bem estranhos. A viseira, porque reflete de uma forma diferente os raios solares, né? Então ele dá uma titubeada, uma olhada, mas depois ele percebe que não faz mal nenhum. A gente vem também com a recompensa, com o agrado, para que ele entenda que aquilo ali é bom para ele, né? O batalhão da Tropa de Choque recebeu 200 kits de proteção. Cada conjunto para cavalo e cavaleiro custou quase R$3 mil. A intenção é proteger os policiais durante confrontos e protestos de rua. Na Copa a gente pode acontecer, né? Algumas manifestações já estão ocorrendo com o tema, né, contra a Copa, e pode ser que com o transcorrer da Copa venham a ocorrer outras manifestações, então pode ser que seja necessário a utilização. No Rio de Janeiro, paralisação de motoristas de ônibus causa transtornos e mais de 300 ônibus são depredados. De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores, motoristas foram ameaçados, inclusive com armas de fogo, e tiveram que voltar para a garagem. Por outro lado, alguns motoristas aderiram à greve e se mostram insatisfeitos com a postura do sindicato, que teria negociado o reajuste de 10% com a Prefeitura do Rio, o que para eles é insuficiente. A greve dos motoristas deixou 325 ônibus depredados. O ponto mais crítico foi nas proximidades da garagem da Aviação Jabor, no bairro do Senador Vasconcelos. Só desta empresa, 67 coletivos foram quebrados. Por causa da falta de ônibus, muitos cariocas optaram pelo metrô, que também teve dificuldade em lidar com o excesso de passageiros. E agora à noite, o número de ônibus depredados foi atualizado. 467 veículos foram alvo de vandalismo. Greve de funcionários de 3 empresas de ônibus no ABC Paulista deixa 12 linhas fora de circulação. 200 motoristas e cobradores das viações Riacho Grande, Imigrantes e Triângulo cruzaram os braços de manhã. Eles alegavam que as empresas estariam cobrando deles o valor dos bilhetes dos passageiros que têm direito à gratuidade, como aposentados. Eles afirmavam ainda que as companhias não estariam aceitando atestados médicos de funcionários que faltam por motivos de saúde. A greve terminou por volta da 1 da tarde, após uma reunião com as empresas. Segundo a categoria, os problemas levados aos patrões seriam solucionados. A polícia prendeu hoje mais 2 pessoas envolvidas no linchamento de uma mulher no Guarujá, no litoral de São Paulo. Na madrugada, um dos suspeitos foi detido. Lucas Rogério Fabrício Lopes, de 19 anos, aparece batendo com uma bicicleta na vítima Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos. O jovem é um dos 5 suspeitos identificados pela polícia, com auxílio das imagens gravadas pelos moradores do bairro Morrinhos, onde o crime aconteceu no último sábado. Lucas é a segunda pessoa presa suspeita de agredir a dona de casa. Na terça, foi detido o eletricista Valmir Dias Barbosa, de 48 anos, acusado de dar uma paulada na cabeça da vítima. Pelo menos 100 pessoas teriam participado da agressão, depois que foi divulgado nas redes sociais o retrato falado de uma mulher que supostamente praticaria magia negra com crianças. A dona de casa foi confundida com essa mulher. Fabiane não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira.
3 moradores de rua são baleados na zona norte da capital paulista. O ataque aconteceu nesta madrugada por volta de 1h45 da manhã, na ponte da Freguesia do Ó. Um ocupante do carro preto parou e atirou contra eles. Os 3 baleados foram socorridos e levados para os hospitais Cachoeirinha, Santa Casa e Mandaqui, todos na zona norte. O quadro de saúde deles não foi divulgado. Comerciantes do bairro do Bexiga, no centro de São Paulo, querem recuperar o prestígio de uma área histórica do local. Eles se uniram para dar vida nova à Rua 13 de Maio, famosa por abrigar tradicionais cantinas, bares, casas noturnas e padarias. A rua tem 91 imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico Municipal. Um bairro repleto de contradições. Aqui encontramos sinais de abandono em casas, no coreto da praça, na escadaria inaugurada em 1929, agora tomada pelo mato alto. Um cenário que preocupa moradores que se queixam ainda da falta de segurança. Aqui assaltar é um tapa. São roubos, assaltos. Assalto, o menino da bicicleta, agora tem o cara da moto, tá mais moderno. Ele chega, estaciona a moto, desce e com a maior cara de pau para quem está na calçada e assalta. Isso é uma coisa que vai dificultando o pessoal transitar mais à vontade no bairro. Mas, por outro lado, ainda resistem imóveis antigos e um comércio tradicional. Lugares cheios de histórias e que fazem a região ser conhecida pela boa gastronomia. Assim é o bairro do Bexiga, encravado na região da Bela Vista, no centro da capital paulista. Aqui, uma inegável influência italiana ainda resiste ao tempo. O bairro foi fundado em 1878 e nasceu do loteamento de parte da chácara do Bexiga. Os terrenos eram pequenos e baratos e de ótima localização, próximo ao centro. Por isso, logo chamou a atenção dos imigrantes italianos, que chegaram com pouco dinheiro e queriam recomeçar a vida no Brasil. E uma das ruas mais emblemáticas aqui do bairro, com certeza, é esta aqui, a 13 de Maio, conhecida também como o Coração do Bexiga. E apesar de toda a sua tradição, ela também já enfrentou alguns períodos de decadência. Ângelo é o atual proprietário da padaria Basilicata, que completou 100 anos. Ele conhece como ninguém os altos e baixos desta rua cheia de peculiaridades. A gente respira esse bairro todo dia, trabalha muito, gosta de trabalhar. É a nossa vida. Por aqui a gente vai ficando e vai continuando. O empresário faz parte do grupo Viva a 13 de Maio, formado por comerciantes que lutam por melhorias. Juntos, eles vão aos poucos ajudando a recuperar a tradição da rua. Com todos os seus problemas, seus desafios, ela é uma rua viva, ela é uma rua que mistura residência com comércio, com ONGs, mas o que a gente quer mesmo é melhorar a rua, né? Aperfeiçoar o cenário urbano e social e ambiental da rua. A família de Afonso já está há 75 anos no Bexiga, com a cantina Roberto, uma das mais antigas. E os resultados positivos desta união já começam a ser colhidos. Eu tenho visto assim que tem voltado muitos empreendimentos que em certa época abandonaram o nosso bairro. Os teatros com os musicais, eles trouxeram muito turista para o nosso bairro. E a gente tem uma preocupação em recebê-los bem. A gente percebe de onde eles vêm e o que eles querem. E normalmente eles pedem onde que tem algum lugar interessante para visitar, a igreja, a escadaria. Então nós acabamos fazendo com o papel de um cicerone turístico aqui no bairro. O Ministério da Educação informou hoje que as inscrições da edição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, serão abertas na próxima segunda-feira, dia 12 de maio. As regras das provas este ano serão publicadas amanhã no Diário Oficial da União. Entre as novidades anunciadas pela pasta está a tradução do edital para aumentar a acessibilidade dos estudantes surdos e cegos e o uso de detectores de metal nas salas de aplicação das provas, para tentar coibir tentativas de fraude. O Enem será realizado nos dias 8 e 9 de novembro.
Governador Geraldo Alckmin diz que é louvável a abertura de CPI no Congresso Nacional para investigar suposto cartel no metrô em São Paulo. A CPI foi pedida pela bancada do PT no Senado e anunciada ontem pelo presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros. E é uma resposta à iniciativa da oposição de criar a CPI da Petrobras. Acho positivo. Toda investigação, ela é louvável. O que nós queremos é exatamente transparência absoluta, esclarecimento, investigação e, comprovado o cartel, punição exemplar das empresas que fizeram cartel e, se tiver algum agente público envolvido, a sua punição. O governo é o maior interessado, o governo é vítima de cartel. Então, não vejo nenhum problema. A CPI mista da Petrobras com deputados e senadores ainda depende da indicação dos seus integrantes, o que deve ocorrer até semana que vem. Seu objetivo será investigar denúncias de irregularidades como a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2006, que deixou um prejuízo de centenas de milhões de dólares. Em São Paulo, o pré-candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, disse que a CPI do metrô soa como vingança. Segundo ele, a base do governo tem ampla maioria para impor qualquer CPI sobre qualquer assunto. E a iniciativa de investigar gestões do PSDB é uma resposta à criação da CPI que vai investigar a Petrobras. Aécio foi o único tucano a assinar o requerimento da CPI do metrô. Justiça Federal do Paraná decreta a quebra do sigilo bancário da Petrobras a partir de contratos firmados para a construção da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. O empreendimento é alvo de suspeitas de superfaturamento. O objetivo da quebra de sigilo é tentar apurar o rastro do dinheiro usado para construir a refinaria. A Justiça determinou ainda a quebra do sigilo bancário do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, um dos presos pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Além do ex-dirigente, terão as contas bancárias devassadas e outras 6 pessoas. Em São Paulo, em meio às manifestações, presidente Dilma Rousseff visita a Arena Corinthians, em Itaquera. A inauguração oficial está marcada para sábado. Dilma também se encontrou com alguns líderes do MTST que organizaram os protestos hoje na cidade. Antes mesmo de chegar ao estádio do Corinthians, a presidente Dilma Rousseff teve um encontro com representantes do movimento dos trabalhadores sem teto. Segundo a assessoria da presidência, Dilma prometeu que o Ministério das Cidades vai encaminhar as famílias integrantes do movimento aos programas habitacionais do governo federal, como Minha Casa Minha Vida. O encontro da presidente com representantes do MTST não estava marcado. Hoje, o movimento promoveu uma série de manifestações aqui em São Paulo. Entre as reivindicações está a desapropriação de um terreno invadido pelo grupo que fica bem próximo aqui ao estádio. A invasão, chamada de Copa do Povo, abriga cerca de 2.000 famílias. Na reunião de hoje, Dilma também disse que vai estudar a possibilidade da desapropriação do terreno. Ontem, o juiz da 3ª Vara Civil do Fórum de Itaquera determinou a reintegração de posse, que deve acontecer amanhã à tarde. Em nota, o MTST disse que vai resistir à ação policial. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, negou que o encontro com a presidente, marcado de última hora, tenha sido uma forma de negociar o fim das manifestações. Nós não fazemos esse tipo de acordo. O que nós queremos é que pacificamente as pessoas possam apresentar suas reivindicações, o que é normal numa democracia. Depois do encontro, a presidente Dilma Rousseff conheceu as dependências do estádio, palco da abertura da Copa do Mundo. Visitou o gramado, tirou fotos com operários da obra e ganhou um capacete dourado. Ela saiu sem falar com os jornalistas do mundo todo que cobriam a visita. E agora vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Vamos fazer uma continha? Você, eu, todo mundo que está aqui, nós somamos entre 30 e 40 milhões de habitantes na Grande São Paulo. Aí 200 vão lá, depredam a Odebrecht, mais 150 depredam a Andrade Gutierrez, a OAS, o prédio da Caixa, param a Avenida Paulista para protestar contra a Copa. Você acredita que a Copa não vai acontecer? Para reclamar da questão da moradia, o déficit habitacional é um absurdo no Brasil e resulta de políticos incompetentes e corruptos.
mas o déficit está sendo combatido com essas depredações? Não. O que acontece é que nós não temos governo. O senhor prefeito está lá negociando com os movimentos sociais. O senhor governador deixa a polícia longe, porque vai disputar uma reeleição e não quer perder voto. Nós pagamos o pato. Um bando de gente sustentada por nós, que é tudo dinheiro público que sustenta essa gente, quebrando tudo, ocupando rua, parando a cidade, parando a economia que pode gerar o dinheiro para resolver o déficit habitacional, que é grave. Ora, meu amigo, aí para completar, a senhora Dilma Rousseff, se esquecendo de que jurou na posse proteger e defender o Estado Democrático de Direito, fica prometendo mundos e fundos para essa gente. Ah, vamos dar para vocês a minha casa, a minha vida. Ou é minha casa, minha dívida? Eu não entendi assim muito bem. Bom, de qualquer maneira, ela, como Alckmin, está em campanha para a reeleição e ninguém quer encarar o problema como de fato ele é. O problema é muito mais grave. O problema é muito mais sério. E o que essa gente está fazendo não é tentando resolver o problema, não está ajudando a resolver o problema. Essa gente, ao contrário, está paralisando a cidade, irritando e tornando as pessoas mais doentes. Pessoas que estão sendo transportadas em ambulância não podem chegar ao hospital porque o trânsito foi interrompido por elas. As empresas que foram depredadas podem até estar participando de alguma negociata, algum governo, mas por que é que isso não aparece transparentemente? Por que é que isso é na base do quebra-tudo? Por que é que a presidente da República prefere fazer demagogia a aplicar a lei dentro do Estado Democrático de Direito? Bom, isso aí é difícil resolver, né? Então, até terça e vamos direto ao assunto. Em pé. Uma frente fria que está passando aqui pelo Sudeste trouxe de volta a nebulosidade e as condições de chuva para toda a faixa leste paulista. Durante a tarde fez bastante calor e a máxima bateu na casa dos 28 graus. Mas a noite deve seguir mais fresquinha, com chuviscos a qualquer hora. A partir de amanhã, esfria mais ainda. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. De ar polar avança pelo sul do Brasil, derrubando as temperaturas. O dia começa com apenas 14 graus em Curitiba e durante o dia não faz mais que 21 graus por lá. Em Belo Horizonte, a máxima chega aos 28 e em Vitória, 33. Nas outras capitais do país, dia quente. As pancadas de chuva acontecem a partir da tarde nessa área entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, norte de Minas e Distrito Federal e a qualquer hora podendo ser volumosa entre o norte do país e os estados do Maranhão e Piauí. Aqui em São Paulo, no interior, o sol aparece com força e não chove. Os termômetros chegam à marca dos 32 graus na cidade de Votuporanga. Calorão também em Ribeirão Preto, máxima de 29 graus. Já no leste do estado, a umidade vinda do oceano favorece a formação de muitas nuvens. No litoral, a máxima não passa dos 24 graus e chove fraco a qualquer hora do dia. Aqui na capital, chove a partir da tarde. Amanhã, mínima de 16 e máxima de 24 graus. No sábado, o tempo fica mais fechado, mínima de 15 e máxima de apenas 20 graus. Já no domingo, não há expectativa de chuva, mas a máxima não passa dos 22. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. E a Síria sofre novo atentado e o governo comemora a retomada da cidade de Homs, que acontece aos poucos. Rebeldes sírios explodiram um hotel conhecido por abrigar tropas do governo de Bashar al-Assad, na cidade de Alepo. Explosivos teriam sido colocados em um túnel logo abaixo do prédio. O Observatório Sírio de Direitos Humanos disse que o atentado deixou vítimas fatais, mas ainda não divulgou mais informações. A explosão destruiu o hotel e danificou edifícios ao seu redor. Em Homs, forças sírias retomaram o controle da cidade, que estava nas mãos dos rebeldes há 2 anos. O exército deve ocupar a região na sexta-feira, quando começarão as buscas por explosivos.
Os insurgentes foram levados em comboio para a cidade de Dar al-Kabira, controlada por rebeldes. A província de Homs é conhecida por ser onde começaram os conflitos armados contra o regime de Assad. A guerra civil síria já dura 3 anos e matou milhares de pessoas. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar da guerra civil na Síria, mas não sobre a morte de militares, rebeldes ou civis. Desta vez a vítima foi a história. Nas últimas horas foram escritos 2 capítulos muito trágicos sobre a destruição do patrimônio da humanidade. Na cidade de Homs, um atentado hoje de manhã destruiu um hotel ocupado por oficiais do ditador Bashar al-Assad. Morreram 50, mas isso não é importante. Os rebeldes cavaram um túnel para colocar explosivos. A explosão destruiu sítios arqueológicos e prédios da vizinhança, que datam dos séculos XII a XIV. Não sabemos também se foi danificada a igreja de Santo Eliã. Ela foi construída há 1.600 anos e tinha frescos pintados um pouco depois. Ainda na Síria foi bem maior o estrago em Alepo. A cidade de 2 milhões de habitantes estava sob controle dos rebeldes desde 2011. Com a ajuda da Cruz Vermelha, ontem foram evacuados quase 1.000 combatentes e outros 300 deverão sair até amanhã. Um representante da ONU disse que o bairro histórico, e eu cito a expressão dele, está incrivelmente destruído. Arqueólogos dizem que Alepo foi criada há coisa de 8.000 anos. Existe por lá uma cidadela cercada por muros de pedra. Foi construída no século XI. No miolo da cidadela existem mesquitas e igrejas medievais. Está também em Alepo uma das joias da arquitetura do século XVII. É o quarteirão habitado pelos armênios. É possível que tudo tenha virado ruína. Soldados e rebeldes acabaram com monumentos que o tempo não havia destruído. A guerra civil na Síria já matou 150.000. É lamentável, é um problema humanitário, político e militar. Com a destruição dos bens históricos, a conversa chega mais perto da gente. Passa a ser um problema de cada um de nós. Aquela região era o umbigo do mundo, antes que existissem a Grécia e o Império Romano. A guerra civil está pondo fogo na certidão de nascimento da humanidade. É assim que o mundo gira. Boa noite. Discussão entre 2 jornalistas acaba em briga durante programa de TV na Jordânia. Os 2 eram convidados de um programa de debates que tinha como tema a crise na Síria. No decorrer da conversa, começaram a surgir acusações recíprocas de corrupção. O mediador do programa tentou intervir, mas as críticas ficaram mais violentas, até que ambos se levantaram e tentaram agredir um ao outro. A confusão só teve fim quando outros membros da equipe do canal de televisão entraram no estúdio para apartar a briga. E agora as notícias do esporte com Laerte Vieira e Celso Cardoso. Derrota para o Sampaio Correia causa demissão de técnico do Palmeiras. Gilson Kleina não resistiu a mais um tropeço, Celso Cardoso. Verdade, Laerte. Estou rindo até agora. Imagina se a moda pega nas mesas redondas tradicionais. Bom, como sempre acontece, quando os resultados não são bons, sobra para o técnico. Não foi diferente desta vez no Palmeiras. A derrota para o Sampaio Correia na Copa do Brasil foi a 3ª seguida do time, somando com os jogos do Campeonato Brasileiro. A gota d'água para a demissão de Gilson Kleina. Num gramado pesado e cheio de irregularidades, Sampaio Correia e Palmeiras fizeram um primeiro tempo bem morno. Mas aos 21 minutos da etapa final, Mendieta deixou Henrique na cara do gol e ele bateu cruzado para fazer 1-0 Verdão. E o atacante foi lá reverenciar a torcida palmeirense presente ao Castelão. Depois do gol, o Palmeiras sofreu um verdadeiro apagão e viu aos 37 minutos Edmar subir mais que todo mundo e cabecear firme. Empate do time da casa para o delírio dos 40.000 torcedores presentes no estádio. 1-1. E se o empate já não era um resultado tão bom ao Palmeiras, Edgar tratou de deixar a vida do time paulista ainda pior. Ele virou o placar e definiu a vitória do Sampaio Correia por 2-1.
Bom, Celso, com relação ao Palmeiras, ao técnico do Palmeiras, eu vou usar uma frase que está bem na moda agora, que é missão dada é missão cumprida. Eu acho que o grande objetivo do Gilson Kleina diante do Palmeiras, como técnico do Palmeiras, era reconduzir o time à Série A. E isso ele conseguiu com grande êxito. O problema é que nessa temporada as coisas não estão acontecendo. Se você tem um grupo forte e perde para um outro grupo forte, a derrota é compreensível. Mas o Palmeiras foi eliminado pelo Ituano nas semifinais do Campeonato Paulista. Depois perdeu 2 no Campeonato Brasileiro. E perder para o Sampaio Corrêa realmente é a gota d'água e o Palmeiras agora procura um novo técnico. Vamos aguardar o nome nos próximos dias. Talvez amanhã a gente já tenha uma definição. Melhor sorte na Copa do Brasil teve o São Paulo. Jogando em casa, o tricolor derrotou o CRB por 3-0 e se garantiu na próxima fase. O adversário é o modesto CRB, mas é um jogo especial. Não só por ser decisivo, por valer vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Especial para Muricy Ramalho, que ultrapassa a Tele Santana em número de partidas no comando do São Paulo. Se o Tele está lá vendo dar essa entrevista coletiva aqui, com certeza deve estar. Ele deve estar muito orgulhoso, deve estar muito contente. Os 412 jogos à frente do tricolor não só o deixam atrás apenas de Vicente Feola e José Poy na história do São Paulo, mas o transformaram em ídolo. Ser ídolo não quer dizer ser isento a cobranças. A derrota para o CRB no jogo de ida transformou a classificação para a terceira fase numa obrigação. Ser ídolo também não o faz ser unanimidade na queda de braço com uma estrela do time, como Ganso. Eu acho que o Muricy tem que pôr ele para jogar. Por mais que ele falhe ou não, ele tem bola para jogar tranquilo. Muricy Ramalho não só atendeu o pedido do torcedor, como do próprio jogador. Depois de ter ficado no banco contra o Coritiba no sábado, Ganso reclamou da reserva e criticou o esquema com 4 atacantes utilizado pelo treinador naquela partida. Titular contra o CRB, Ganso não foi brilhante, mas com ele em campo, o São Paulo fez o que precisava. Primeiro, com o oportunismo de Osvaldo. O alívio foi quando o Ganso colocou a bola na cabeça de Lucas Silva para fazer 2-0. Mas um golzinho alagoano levaria a decisão para os pênaltis. Isso quase aconteceu quando Tozinho acertou a trave. A certeza da classificação só veio mesmo no pênalti sofrido por Ademilson, que Rogério Ceni bateu e marcou. 3-0 para classificar o São Paulo para a terceira fase e deixar ainda mais bonito o feito histórico de Muricy. Já pela Libertadores, o São Lourenço segue fazendo vítimas brasileiras. O time do Papa Francisco Laerte já eliminou Botafogo, o Grêmio e agora deu um passo enorme para eliminar o Cruzeiro. O São Lourenço venceu pelo placar mínimo e joga por um empate a partida da volta em Belo Horizonte. O gol da vitória do São Lourenço saiu aos 19 do segundo tempo. Gentilete se livrou da marcação do zagueiro Dedé e tocou de cabeça para o fundo do gol de Fábio. 1-0. Com esse resultado, o Cruzeiro precisa obrigatoriamente de uma vitória para conseguir passar às semifinais. Pelé esteve hoje na Avenida Paulista, mas não pôde ficar por muito tempo no local por conta de uma manifestação, Celso. Um protesto do movimento Sem Teto abreviou a passagem do rei do futebol, mas houve tempo para ouvi-lo. Acompanhe. Avenida Paulista, a mais paulista das avenidas. E aqueles que usam essa via como ligação de um ponto a outro de nossa cidade, muitas das vezes são obrigados a dividi-la com vários eventos. E hoje foi dia dela receber esculturas em seus telefones públicos, os populares orelhões. E esse aqui, com certeza, deve ser aquele que mais vai ser procurado por quem caminhar na Avenida Paulista. O motivo é simples, ele está homenageando o rei do futebol. Antes de deixar a Paulista, Pelé parou e falou um pouco sobre Copa do Mundo e Seleção Brasileira. Gostou da convocação, Pelé? Eu acho que não teve novidade nenhuma, né? Graças a Deus, todo mundo que nós esperávamos e até o Filipão ficou feliz porque ainda sobrou gente, porque no Brasil nós temos tantos bons jogadores que é difícil você falar que não faltou alguém, mas eu acho que foi o que nós esperávamos.
E na hora de ir embora, o rei viveu um problema comum de quem todo dia passa na Paulista. Ao se deparar com uma de tantas manifestações, ele e sua comitiva tiveram que improvisar. E um operário de 32 anos morreu na manhã desta quinta-feira enquanto trabalhava na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Mohamed Ali Maciel recebeu uma descarga elétrica, sofreu uma parada respiratória e acabou falecendo ainda no local do acidente. O operário era de uma empresa terceirizada e estava no setor leste do estádio. Essa já é a 9ª morte nas obras dos estádios da Copa do Mundo. Até esta quinta-feira já haviam morrido 4 operários na Arena Amazônia, 3 na Arena Corinthians e mais um no Estádio Nacional em Brasília. Por hoje é só, Léo. Celso, obrigado pela participação. Estela. Corpo do cantor Jair Rodrigues será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo agora à noite. A repórter Sabrina Pires está no local e tem outras informações. Sabrina. Estela, o velório já começou. O corpo de Jair Rodrigues chegou há pouco aqui à Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi um momento de muita emoção. Amigos, o filho Jairzinho carregaram o caixão até aqui, o Salão Nobre da Assembleia. Neste momento, o velório é fechado para o público em geral e também para os jornalistas, apenas para amigos e familiares. Outros artistas também estão aqui para dar um último adeus, como Happy Wood, Max de Castro, Simoninha, Eduardo Araújo, que acaba de chegar, e também muitas coroas de flores chegam por aqui a todo momento. A partir das 8 horas da noite, o velório será aberto para o público e também para a imprensa. Depois, o corpo só sairá daqui novamente amanhã cedo para o cemitério do Morumbi, onde será o enterro que está marcado para as 11 horas. Jair Rodrigues morreu hoje cedo na casa dele em Cotia, na Grande São Paulo. O corpo, já sem vida, foi encontrado por uma produtora dentro da sauna, isso por volta das 9h30 da manhã. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, ele teve um infarto agudo do miocárdio e não resistiu. Hoje, Jair Rodrigues iria fazer uma gravação especial no programa apresentado por Rony Von, Todo Seu, da TV Gazeta, e esse programa seria exibido amanhã à noite. Uma marca registrada do músico, alegria, simplicidade e amor à arte. Ele que aos 75 anos fazia em média 15 shows por mês. Acompanhe na narração de Juliana Verboni. Jair Rodrigues de Oliveira nasceu em Igarapava, no interior paulista. Começou sua carreira no final dos anos 1950 em São Carlos, cantando em casas noturnas. Nos anos 60, se mudou para a capital paulista, onde passou a participar de programas de calouros. Gravou o primeiro álbum, O Samba Como Ele É, em 1964. A música Deixa Isso Pra Lá atingiu grande popularidade, sendo considerada uma das precursoras do rap brasileiro. Em 1965, iniciou uma parceria com a cantora Elis Regina, com a qual dividiu o programa O Fino da Bossa da TV Record. Um ano depois, emocionou o público ao vencer o Festival de Música Popular Brasileira, ao interpretar a canção Disparada de Geraldo Vandré e de Théo de Barros. Seu último trabalho foi o CD Samba Mesmo, lançado neste ano em 2 volumes. O cantor tinha uma série de apresentações marcadas. Ele deixa a mulher, Claudine, 2 filhos que também se dedicam à música, Jairzinho e Luciana Mello, e 4 netos. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandori. Aumenta a tensão na corrida eleitoral e candidatos sobem o tom nas críticas a adversários. Eu hoje entrevisto o deputado federal William Dib, do PSDB de São Paulo. William Dib foi prefeito de São Bernardo do Campo. E agradeço muito, deputado, sua presença. E quero começar com uma declaração da candidata a vice de Eduardo Campos, Marina Silva, que falou que a candidatura do PSDB tem cheiro de derrota no segundo turno. Como é que o senhor entendeu essa afirmação de Marina? Olha, o primeiro tempo, né, das candidaturas foi de boa relação entre a candidatura de Eduardo Campos e de Aécio. É óbvio
que com uma eleição indo para o segundo turno, quase com certeza, a briga entre o segundo e o terceiro colocado será renhida, igual contra o primeiro colocado. Então, a sensação que dá é que ela está tentando alavancar a candidatura do ex-governador Eduardo Campos para fazer frente a eles irem para o segundo turno. Eu acho que faz parte do jogo democrático. Esse descolamento, porque eles estavam mais ou menos unidos nas críticas ao governo Dilma, ao governo do PT. Mas, num dado momento, surpreendeu, né? Quando começaram a fazer aí algumas dessas espetadas que sugerem um descolamento. O Eduardo Campos, ele pode estar querendo passar para o eleitor que ele é uma terceira via, uma alternativa para quem não quer mais saber de PT nem PSDB? Com certeza foi esse o objetivo do lançamento da candidatura desde o primeiro momento, mesmo antes da Marina Silva abandonar o projeto Rede de sustentabilidade e ir para o PSB. Essa projeção de ser alternativa entre PT e PSDB é a grande motivação, a grande alavanca da candidatura do ex-governador Eduardo Campos. Eu tenho certeza que haverá segundo turno, né? E eu acho que o amor, paz e amor no primeiro tempo foi causado pela ansiedade de ter convicção de ter segundo turno. Então, o primeiro momento foi de paz. Agora, eu tenho a impressão que cada dia vai se acirrar mais os ânimos entre os três candidatos. Deputado, ontem fomos todos surpreendidos com um entrevero que houve lá no Senado entre o senador Aloysio Nunes Ferreira e um blogueiro que foi entrevistá-lo. E, diante de perguntas sobre CPI, Aloysio Nunes perdeu as estribeiras, usou, inclusive, termo de calão, xingando o blogueiro, quando o blogueiro perguntou sobre o envolvimento do nome dele nesse escândalo aí do cartel dos trens, pagamento de propina, etc. Os nervos no PSDB estão à flor da pele. Como é que o senhor entendeu aquela reação do senador ontem? Um homem que tem história política, que é muito sensato nas ponderações, na avaliação do país, é político desde a faculdade. E teve destaque sempre na linha, claro, que ele seguiu nos partidos aos quais pertenceu. Eu acho que surpreendeu a todos nós, mas a gente precisa também entender que ele não era um blogueiro comum. Ele é um blogueiro assessor de uma deputada do PT e que foi para a provocação pessoal. Quando você entra no campo pessoal, não das ideias, não na discussão das ideias, é difícil a gente avaliar a reação pessoal. É estranho porque o senador Aloysio Nunes, pela sua história, é um homem extremamente ponderado, muito ponderado e um grande democrata. Consegue conviver com críticas, consegue conviver com contraditório, com muita tranquilidade. Mas eu tenho a impressão que o rapaz que se diz blogueiro, né, é um profissional. Né? Ele foi lá para tentar desestabilizá-lo e tentar arrancar uma reação anormal do senador. Que é tranquilo, eu acho que a ideia de todo o Congresso no PSDB era de que se a situação, o governo quiser fazer CPI de qualquer matéria, não precisa nos preocupar porque eles têm número suficiente. A oposição inteira não tem 90 deputados. É verdade. Né? Então, aliás, está acontecendo, né, com a CPI da Petrobras, que está uma enrolação, mesmo elas já estando ali instituídas, agora funcionar, investigar mesmo, está sendo jogado para frente. Com certeza. E CPI é manobra de minoria, não é manobra de maioria. A maioria tem Polícia Federal, tem Ministério Público Federal, tem todas as instâncias de averiguação. Quem não está no governo é que pode pleitear uma investigação. Bom, agora vamos falar na sucessão presidencial. Está em debate no PSDB a indicação do nome de Serra para ser vice de Aécio? Olha, não conheço que haja uma discussão. Existe uma ponderação, porque todos nós sabemos que São Paulo
pode fazer mudar o resultado eleitoral, tanto no primeiro como no segundo turno. E é óbvio que um candidato a vice do Aécio, sendo de São Paulo e tendo a expressão do ex-governador José Serra, poderia alavancar muito. Mas eles se entendem? Porque eles já tiveram sempre um relacionamento mais ou menos abespinhado, porque de alguma forma eles eram competidores. Hoje, dá liga a essa parceria? Eu acho que o PSDB está caminhando junto. Existe já um consenso de que o senador Aécio Neves será o candidato a presidente da República. E não há divergência em relação a isso. Agora, precisamos marchar juntos para construir essa vitória, né? Eu tenho certeza que isso vai depender de pesquisa, de debates e de um melhor entendimento entre os dois. Duas grandes lideranças do PSDB, que não há jeito de ressarçar isso, né? Agora, trazendo aqui para São Paulo, os adversários de Geraldo Alckmin centram o foco da artilharia na questão da crise da água e da segurança, a violência, etc. O PSDB tem argumentos convincentes para essa questão da água, que de certa forma tem uma percepção muito clara para todo mundo, porque atinge a todas as pessoas? Com certeza, né? A percepção de que existe um problema meteorológico é uma percepção de todos. O que está faltando é um diálogo melhor em relação às alternativas que o governo deveria estar se preparando nesses anos todos, pelo aumento do consumo normal, pelo aumento da população, e o sistema Cantareira já fez aproximadamente um pouco mais de 20 anos. E as alternativas ainda são muito tímidas sobre como superar essa questão do abastecimento. O tempo está correndo, né, deputado? O tempo está correndo e eu acho que o governo está se preparando para apresentar uma proposta que dê confiança ao eleitorado. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, Maria Lídia. Estela. Mães de estudantes nigerianas sequestradas fizeram hoje um apelo para que o governo acelere as buscas. Mais de 100 mulheres compareceram à escola onde as filhas foram sequestradas no último dia 14 pelo grupo radical islâmico Boko Haram. Hoje, o presidente Goodluck Jonathan prometeu que irá encontrar as estudantes. O presidente Barack Obama também se pronunciou durante um jantar de gala e disse que o que aconteceu na cidade de Chibok é um sinal de que o homem ainda não extinguiu seus impulsos mais sombrios. Sua esposa, Michelle Obama, se juntou à campanha internacional Bring Back Your Girls, ou Tragam Nossas Meninas de Volta, e postou ontem uma foto sua em uma rede social. Rebeldes pró-Rússia confirmaram que manterão a data do referendo agendada para domingo, ignorando o pedido do presidente Vladimir Putin para que adiassem. A decisão inquietou vários países ocidentais que temem que os resultados causem uma profunda ruptura no país. O ministro de Defesa ucraniano disse que as forças militares continuarão a reprimir os separatistas pró-Rússia e que forças militares farão de tudo para impedir o referendo, que pode tornar as regiões de Donetsk e Luhansk independentes. Em Mariupol, tropas de Kiev retomaram o controle da prefeitura. Na terça-feira, os oficiais já tinham invadido o edifício e prendido vários rebeldes. Porém, a área voltou a ser ocupada horas depois. Depois de ter perdido o cargo de primeira-ministra por abuso de poder após decisão da Justiça, Yingluck Shinawatra também é acusada de ser negligente na condução do programa de subsídios ao arroz. A Comissão Anticorrupção da Tailândia diz que a política poderia ter suspendido o programa quando começaram os prejuízos, que giram em torno de 12 milhões e 900 mil dólares. O governo tenta manter seus planos de uma nova eleição no dia 20 de julho, mas a população continua com os protestos e disse que está disposta a formar seu próprio governo, já que consideram a administração temporária atual subordinada a Shinawatra.
Na Venezuela, a polícia desfaz acampamento e prende 243 jovens que participavam de ato contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Os manifestantes mantinham pelo menos 4 ocupações já havia algumas semanas, em diferentes pontos de Caracas. O ato era uma alternativa aos violentos protestos, que mataram 41 pessoas neste ano. O ministro do Interior e Justiça, Miguel Rodrigues, afirmou que os acampamentos eram ocupados por pessoas violentas, fato que é negado pelos manifestantes. Rodrigues assegurou que os direitos dos detidos foram respeitados, mas entidades de direitos humanos vem criticando duramente a Venezuela pela repressão às manifestações. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. E a gente se encontra amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Hoje, 10h30 da noite, saiba tudo sobre a síndrome do ninho vazio no Todo Seu.